Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que estou aqui para mais um papo criminal, sinistro e muito misterioso. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um crime de época que marcou época e até hoje é assunto nas rodas de lendas urbanas. Vocês já ouviram falar na Garota do Machado? Então, ela existiu. Lizzie Borden foi acusada e inocentada de matar a machadadas o seu próprio pai e a madrasta. Muitos suspeitos aí também fazem parte dessa história, mas nada foi concluído contra nenhum deles. A culpa até hoje recai bastante sobre a Lizzie, pessoal, por causa de panos, vestidos sujos de sangue que foram encontrados e também por causa de risadas, sinistras que foram dadas nos corredores da casa no dia do assassinato e que uma testemunha então falou que provavelmente esses risos, macabros teriam sido dados ali pela própria Lizzie Borden. É um crime que realmente marcou época, tá? Marcou a era vitoriana e até hoje é assunto aí que rende pano para manga, tá bom, pessoal? Muitos documentários, peças de teatro, filmes foram feitos usando essa história da Lizzie Borden, tá? Mas até hoje muitas pessoas também ficam na dúvida. Eu particularmente fiquei muito na dúvida, será que ela fez tudo isso sozinha? Será que realmente foi ela? Então tirem as suas conclusões aqui no vídeo, deixem seu comentário, já aproveito também e peço a inscrição de vocês, o like de vocês também, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora chega de papo furado e vamos ao que interessa. Vlad, é contigo, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant, we're going to focus on the north side of his last known 20. Então, pessoal, Lizzie Borden, tá? Ela nasceu no século XIX, no dia 19 de julho de 1860. Ela era filha de Sarah Anthony Borden e também de Andrew Jackson Borden, tá? A Lizzie, ela era a filha caçula. Ela tinha mais duas irmãs. A irmã mais velha dela chamava-se Emma Borden. A filha do meio acabou falecendo muito jovem, vítima de uma doença, e a Lizzie tinha apenas 3 aninhos de idade quando a mãe dela, a Sarah, acabou falecendo. Antes da Sarah falecer, pessoal, ela pediu para Emma, que nessa época já tinha ali os seus 12 anos, que sempre cuidasse da Lizzie, tá? Por ela ser muito pequena, ela confiou então essa missão, também para uma criança de 12 anos, mas essa missão foi realmente cumprida porque a Emma sempre foi muito próxima da Lizzie. Na verdade, ela foi quase uma mãe para ela, porque ela sempre cuidou da irmã mais nova, elas sempre foram muito amigas, mas um fato muito peculiar afastou as duas, tá? E elas morreram em datas muito próximas, ali cerca de uma semana de diferença uma da outra. Eu já vou contar para vocês lá no final por que as duas possivelmente se afastaram, tá, pessoal? Porque a vida da Lizzie, na verdade, até hoje é um grande mistério, é um tal de disse-me disse a respeito dela, mas ninguém tem certeza de nada, tá? Então a Lizzie também, desde muito pequena, ela não teve um relacionamento ali tão próximo com o pai, porque o Andrew parece que não era um pai assim tão carinhoso para elas, tá? E como eu falei para vocês, a Emma então fez esse papel de mãe para a irmãzinha mais nova. E a Lizzie, ela também tinha um problema de saúde, pessoal, que acabava ocasionando muitos ataques epiléticos, inclusive nas ruas, quando ela saía com o pai. E parece que o Andrew não tinha nenhuma paciência para isso, não gostava, sentia-se muito incomodado cada vez que a filha passava por esse tipo de situação e sempre sobrava então ali para Emma, acabar contornando aquela situação ali toda, apesar de ser também muito jovem. 3 anos depois da morte da Sarah, que era esposa do Andrew e mãe da Lizzie e da Emma, ele acabou então se casando novamente, tá? A esposa dele, pessoal, se chamava Abby. E parece que ali as meninas também não eram muito próximas dessa madrasta, e também acabavam não fazendo nem as refeições junto com o próprio pai. Isso também antes dele ser casado, mas depois que ele se casou com a Abby,
parece que a coisa ali realmente desandou. O nome completo da madrasta delas, pessoal, era Abby Duff Gray. Ela não teve filhos, né, biológicos ali com o Andrew. Então passou esses 3 anos, né, da morte da primeira esposa, ele acabou se casando então com a Abby. E na verdade o Andrew, ele era conhecido ali por ser um homem muito seco com as filhas e também muito pão duro. Mas ele teve uma infância ali, uma juventude com muitas restrições financeiras, apesar dele ter descendentes ali na cidade que prosperaram, que já tinham ali uma situação financeira bem confortável, mas ele não. A família dele era muito humilde, né? Então eles tinham parentes ricos, mas também não recebiam muita ajuda, né, desses parentes. Mas o que acontece? Ele desde cedo sempre foi muito trabalhador, acabou então prosperando, tá? E virou um milionário. Na morte dele, a fortuna dele, pessoal, isso na época, tá? Estava estimada em mais de 8 milhões de dólares. Então ele foi um homem que começou muito cedo a trabalhar, ele começou a fazer confecção, ali no caso ele era carpinteiro, né? Ele fazia confecção de móveis, prosperou também na época que ele começou a fazer caixões. Então ele começou também a trabalhar numa espécie de funerária, ele acabou vendendo muitos caixões. Ali ele começou a comprar algumas ações também em fábricas têxteis, acabou se tornando diretores ali de muitas delas e também ele acabou gerenciando algumas casas bancárias, tá, da cidade e também fora dela. Então era um homem que era considerado muito pão duro para a própria família, porque eles tinham condições de morar em um bairro bem melhor do que eles moravam, até a casa dele era uma casa bem grande, mas nem encanamento interno não tinha, porque ele achava muito caro. Então a família dele também era muito privada de certos confortos que ele poderia dar, e isso não acontecia. Só que quando ele casou com a Abby, as coisas começaram a mudar. O relacionamento deles com as filhas, que já não era muito bom, piorou porque começou a vender a preço de banana imóveis, né, para os parentes da nova esposa. Teve até alguns imóveis que, segundo ali o disse-me-disse da cidade, porque isso já era um assunto, porque ele era muito apaixonado pela Abby, ele acabou passando ali boa parte dos imóveis para a família dela. E isso começou então a incomodar as filhas, principalmente a Lizzie, que tinha um temperamento muito mais forte do que o da Emma. E isso começou a gerar muitas discussões em família, porque as meninas estavam com medo e, na verdade, elas tinham que ter medo mesmo de ter algum problema ali no momento de receber a herança, inclusive da parte da mãe, que já havia falecido. Então o Andrew até parece que deu algumas propriedades ali para as filhas. Na verdade, ele teria vendido para elas por um valor muito simbólico, para que elas então tivessem já alguns bens garantidos, mas isso também era muito pouco pela estimativa do que a mãe tinha deixado para elas. Então elas compraram essas residências, que parece que foi uma para cada uma, e elas revenderam para o pai por um preço muito maior. Mas mesmo assim ele continuou dando esses imóveis ali para a família da Abby, e isso gerou muito problema. E aí pode estar também, pessoal, o foco principal para a ocorrência desses assassinatos. A Lizzie, pessoal, ela teve uma infância e uma juventude ali relativamente educada na religião. O pai não era assim um religioso fervoroso, um católico fervoroso, mas ele também ensinava, né, ali os bons costumes para as filhas. E a Lizzie sempre frequentava a igreja, tanto é que ela fazia alguns trabalhos voluntários também. Ela participava de uma espécie de associação ali de voluntários que visitavam pessoas idosas, pessoas abandonadas pela família, que viviam nos asilos, visitava os hospitais, levava flores, levava fruta, dava aula para imigrantes, né, recém-chegados na cidade, para os filhos desses imigrantes, que também às vezes não falavam inglês. Então ela dava aula também como voluntária. E ela também, pessoal, acabava participando bastante ali das atividades da própria paróquia, sendo professora nas escolinhas dominicais, ou seja, ela dava aula ali para as catequeses, né, que são de hoje, para as crianças poderem fazer a primeira comunhão, a crisma. Então ela acabava também participando disso tudo. Apesar dela sempre estar muito presente nas atividades das paróquias, não só dela, mas também de outras regiões mais próximas, ela ainda era vista como uma pessoa com um comportamento muito estranho. Por que estranho? Alguns relatos apontam, pessoal, que a Lizzie, ela tinha um problema, que ela seria então cleptomaníaca, ela gostava de roubar
pequenos objetos nas lojas. Isso, na época, não sei como é que era encarado, hoje ele é encarado como um distúrbio, porque ela tinha dinheiro para comprar e ela acabava então roubando esses pequenos objetos, e os comerciantes até já ficavam de olho quando ela chegava na loja, porque sabiam que ela poderia acabar roubando alguma coisa. E um outro comportamento também que chamava um pouco a atenção da cidade, pessoal, na época das mortes, acredito que ela estava ali por volta dos seus 22, 23 anos de idade, a Lizzie, ela nunca tinha aceitado nenhum pretendente. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, mas ela acabava se envolvendo com outras mulheres ali numa relação que chamava um pouco a atenção das pessoas na cidade. E uma dessas pessoas parece, né, que foi a funcionária que eles tiveram em casa, a Bridget, que nós já vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então também sempre teve esse tabu a respeito da sexualidade da Lizzie, porque muitas pessoas apontavam que o real motivo por ela não ter se casado é porque ela gostava de mulheres, no caso ela seria homossexual, mas isso nunca foi confirmado. Mas teve uma história que aconteceu com ela, com uma atriz bem conhecida, a gente já vai chegar lá, que mudou um pouquinho o conceito das pessoas que não acreditavam que ela fosse homossexual. Ela não se dava muito bem com o pai, como eu já contei para vocês, nem com a madrasta. Inclusive, ela nunca chamou a madrasta como madrasta ou pelo primeiro nome dela. Sempre foi chamada como Senhora Borden, em um tratamento muito frio, muito distante. E isso a Emma também apontava, né? Essas características ali de não ser uma enteada muito próxima dessa madrasta. Não sei exatamente como é que era a relação delas, mas parece que era muito fria. Pelos relatos, realmente, ela também não fazia muito esforço para tentar se aproximar das meninas, tá? Não sei se ela não teve filhos biológicos porque ela não pôde, ou porque foi uma decisão do casal, mas ela também nunca foi mãe, a Abe, né? Na verdade, nem a Abe, nem a Lizzie, nem a Emma, elas nunca tiveram filhos. Tá? A Lizzie, ela já tinha essa relação conturbada com o pai. Isso tudo piorou muito quando ela resolveu construir, parece que ela própria fez um pombal. Ela gostava muito de pássaros, então ela resolveu fazer esse pombal onde ela tinha, só que os pombos começaram a se proliferar de uma forma um pouco desgovernada. E isso começou a atrair muitas crianças para a propriedade do Andrew, e essas crianças então gostavam ali de caçar e também gostavam de ver esses pombos. E isso começou a gerar ali um desconforto muito grande, porque o Andrew, ele era considerado, na verdade, a família toda, né, sem ser as meninas ali, mas tanto a Abe quanto o Andrew, eles não eram bem vistos na cidade. Não sei, pessoal, exatamente por quê. Eu não consegui pegar exatamente por que a população tinha tanta antipatia dele, porque não foi nunca relatado exatamente porque a maioria da população não gostava. Eu não sei se ele era um homem muito arrogante, se ele era um homem mal educado, isso aí eu não posso dizer para vocês. Mas ele não era muito bem visto na cidade, ele também não gostava de se socializar, ele tinha pouquíssimos amigos. E então começou a vir muitas crianças para a residência dele, para as proximidades, até porque a Lizzie também gostava bastante de criança e aquilo ali incomodava muito ele. E o que é que ele fez então? Ele acabou destruindo esse pombal e matou a maioria dos pombos que ela tinha preso. E isso gerou uma discussão muito acalorada, fez eles terem uma discussão muito grave. Ela pegou as coisas dela junto com a Emma e ela foi passar um tempo fora da cidade, e ali ela ficou por algumas semanas e ela só retornou para a cidade dela uma semana antes dos assassinatos acontecerem. Essa briga, pessoal, aconteceu ali no ano de 1892. A Lizzie tinha então seus 22 anos quando ela teve essa briga muito acirrada com o pai, e eles ficaram sem se falar por algum tempo. Como eu falei para vocês, ela voltou ali uma semana antes, tá? Desses assassinatos, né, terem acontecido. Só que antes disso, ela também tinha conversado com o tio dela. O nome desse homem era John Vinicum Morse, tá? Ele era irmão, então, da Sarah, que era mãe da Lizzie, tá? Então, esse tio, ele também ficou um pouco preocupado com o rumo que esses presentes, né, digamos assim, que o Andrew estava dando para a família da Abe. Era muito dinheiro envolvido, eram muitas propriedades que estavam sendo dadas para pessoas estranhas, e aquilo ali também preocupou um pouquinho o John, porque ele queria preservar a segurança financeira das sobrinhas dele. E o John Morse, pessoal,
ele acabou também se tornando um grande suspeito da morte do cunhado, né, e então da esposa dele. Por quê? Porque exatamente um dia antes dos assassinatos acontecerem, ele foi visitar a família e parece que ali ele também teve uma discussão com o John, não tão acalorada quanto a Lizzie teve, mas que ele também não estava aprovando. Só que eles não chegaram exatamente a brigar, tanto é que ele pernoitou na casa. No outro dia ainda eles tomaram café junto, ele e o Andrew, conversaram, né, segundo testemunhas, amigavelmente naquele dia. Então o John acabou saindo para fazer algumas coisas ali na cidade e foi nesse meio tempo que os assassinatos ocorreram. Depois que isso tudo aconteceu, pessoal, inclusive o John foi ameaçado, as pessoas queriam bater nele na rua, achando que ele era o verdadeiro assassino, ou então que ele teria ajudado a Lizzie a cometer aquela chacina toda que aconteceu, que eu já vou contar pra vocês. Até já peço novamente aqui, se estiverem gostando da história, o likezinho de vocês, a inscrição também. Se souberem de mais alguma coisa, pessoal, a respeito dessa história, por favor, deixem aqui pra gente, que vai ser bastante importante, tá bom? Então o John também sofreu essas represárias ali da sociedade, mas nada foi provado contra ele também. Uma situação também bem peculiar, pessoal, que aconteceu nessa casa foi um suposto envenenamento que a família teria sofrido, porque naquela época até então não tinha geladeira, ou pelo menos o John, pelo menos o Andrew, perdão, não tinha, né, geladeira na sua residência. Então era muito comum, quando eles faziam assim grandes jantares, que eles matavam um porco, um boi, um carneiro, que foi a situação que aconteceu naquela semana, eles deixavam ali muitas vezes em cima do próprio fogão a lenha. E foi o que aconteceu, eles tinham matado um carneiro, e aquele carneiro, pessoal, ficou por alguns dias ali em cima do fogão, e eles deduziram, também nunca foi provado, mas eles deduziram que talvez a carne já não estivesse tão boa e toda a família sofreu por dias ali com fortes dores abdominais, muita fraqueza. Os médicos não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas todo mundo da casa acabou então ali tendo esse mal-estar, inclusive a própria Lizzie. Só que a esposa do Andrew, a Abby, ela ficou com muito medo de alguém ter entrado na casa, ou até mesmo alguns dos funcionários que acabavam circulando por ali, que tinham acesso também à cozinha. Ela acabou ficando com um pouco de medo de alguém ter colocado algum tipo de veneno na carne, porque ela sabia que tanto ela quanto o marido não eram bem vistos na cidade, que tinha muitas pessoas ali que não gostavam deles. Diferente a essa situação da carne, nada nunca foi provado, inclusive a própria empregada da casa ali, que sofreu uma grande represália pela família para saber se tinha feito o preparo correto dos alimentos, ela inclusive foi uma das que ficou em pior estado, ficou ali em um grau já quase de desnutrição, porque ela passou muito mal pelo mal-estar ali que ela estava sofrendo, tinha muitos vômitos, tinha febre. Então todos os indícios apontavam ali para uma grande intoxicação alimentar, e ela, que era a empregada, que era responsável também pela comida, acabou sofrendo essas represárias, mas mesmo estando muito fraca, ela acabava sendo orientada a limpar vidros, a limpar o jardim. Parece até que essas funções estavam sendo dadas a ela com maior frequência, em talvez, ou não, ali, né, uma espécie de punição. Parece que ela tinha ficado muito chateada com os patrões, porque eles obrigaram ela a limpar vidros num dia muito quente, que foi o dia do assassinato, tá? Dia 4 de agosto de 1892. Ela teria sido então obrigada ali pela Abby a limpar os vidros, e isso parece que gerou uma grande mágoa na Bridget. O nome dela era Bridget Sullivan. E ela também depois teria sido vista ali como uma das suspeitas, tá? De ter também talvez cometido alguma coisa contra o casal, porque estava muito chateada com a forma como ela era tratada. Para vocês verem também como o Andrew e a Abby, eles não tinham muito respeito pelos seus funcionários, porque o nome da Bridget não tinha nada a ver com Maggie. Maggie era a antiga funcionária que eles tinham e que foi embora, ou que faleceu, não sei. E eles chamavam a Bridget de Maggie, justamente porque era o nome da outra funcionária. E a Bridget não gostava muito disso, mas também tinha medo de se impor para os patrões e de sofrer alguma represária, porque ela precisava bastante do trabalho. No dia 4 de agosto de 1892, que foi o dia dos assassinatos,
o Andrew e o John, eles acordaram muito cedo e tomaram um café ali mais ou menos entre 8h30 da manhã e 9 horas. Quando chegou ali, logo depois do final do café, o John, que era o tio da Lizzie, falou que tinha que ir na cidade comprar alguns bois, porque ele também já estava para ir embora. Naquele mesmo dia ele queria aproveitar para fazer umas compras. E o Andrew, ele tinha uma rotina matinal que era fazer uma caminhada pelas suas terras. Essa caminhada, ela gerava ali mais ou menos o tempo entre 40 minutos, 1 hora, até um pouco mais, dependendo o que ele também tinha que resolver naquele percurso. Então, o que aconteceu, pessoal? A Bridget, que era a funcionária da casa, ela falou depois em depoimento que ela também mudou algumas versões, o que fez também ela se tornar uma testemunha muito incoerente nesse caso, que gerou mais dúvidas ainda a respeito da sua possível participação. Ela disse que o Andrew chegou em casa entre mais ou menos ali umas 10 horas, 10h30 da manhã. Ele teria entrado e ela teria ido para o quarto descansar um pouco, porque ela já tinha terminado as tarefas do vidro, mas ela estava se sentindo muito fraca. E ela disse que algum tempo depois a Lizzie teria chegado lá no quarto dela gritando por favor, para ela ajudar ela, porque ela tinha encontrado o pai dela morto no sofá. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês, pessoal, é uma foto antiga, tá? Mas dá para ver que realmente o crime foi extremamente brutal. Então, segundo a Bridget, depois que elas encontraram o corpo do Andrew no sofá, elas subiram para o segundo andar da casa e lá no quarto do casal eles então encontraram o corpo da Abby. Ela estava de bruços, com o quadril um pouco levantado, o que depois também foi confirmado pela polícia, que ela provavelmente viu quem a atingiu e na tentativa de correr após ter sido dado o primeiro golpe, ela então teria caído naquela posição, que é uma posição que sugere bastante que a vítima estava correndo no momento do ataque. Porque assim, pessoal, tanto o crânio dela quanto o crânio do Andrew foi praticamente todos destruídos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto do estado que ficou o crânio deles, porque eles foram levados para análise, né? As cabeças foram separadas ali do corpo, depois pelos próprios médicos legistas, para poder fazer um acompanhamento melhor, porque o Andrew, ele recebeu muitas pancadas, não só na cabeça, mas também no tórax. Mas a Abby não. A Abby, ela recebeu cerca de 17 pancadas só na cabeça. Tá? Para vocês terem uma ideia, os responsáveis pela investigação, eles não conseguiram nem identificar de imediato que tipo de objeto pôde provocar tamanhos ferimentos, mas sabiam que era algo pontiagudo. E depois, então, foi sugerido, porque nunca teve certeza absoluta de qual objeto realmente se tratou, né, aqueles golpes, mas eles deduzem que tenha sido um machado, que foi encontrado no porão da casa. Na verdade, foram encontrados 2 machados maiores, um machado menor, que estava sem o cabo, e um outro machado também menor, pessoal, que estava com uma ponta da lâmina visivelmente cortada. Até depois foi deduzido pela polícia que aquela lâmina teria sido cortada propositalmente para que nenhum vestígio de sangue tivesse sido encontrado. Tá? Então, assim, o Andrew, ele levou muitas pancadas na parte da frente do rosto, o que sugere realmente que ele estava dormindo, porque ele foi encontrado no sofá da casa, deitado, né, de barriga para cima, e provavelmente ele deveria estar realmente dormindo quando ele foi pego de surpresa, porque um dos olhos dele foi partido ao meio com a pálpebra fechada. Então, os médicos deduzem que ele estava realmente cochilando, pelo menos, na hora então que o assassino chegou e desferiu os golpes, tá, pessoal? Foram mais de 14 golpes que ele recebeu, tanto na cabeça quanto no tórax. No caso da Abby, ela foi atingida pela primeira vez no lado, né, da cabeça, no lado direito, por um objeto, né, provavelmente um machado, como eu falei para vocês. Esse machado a cortou logo acima da orelha, fazendo com que ela se virasse, provavelmente viu o assassino nesse momento, e então tentou correr. Foi aonde ela caiu de bruços, né, ficou com o quadril
elevado. O crânio dela, pessoal, ficou realmente, assim, totalmente destruído, tá? E se a Abby foi morta mais ou menos ali naquele horário de 10 horas da manhã, mais ou menos 10h15 da manhã, foi num horário muito próximo ao retorno do John. Então, a empregada não estava dormindo nesse momento, porque ela falou que quando o John chegou, ele até tentou entrar quando o Andrew voltou da caminhada dele, que ele tentou entrar, a porta estava emperrada. Ela disse que ele forçou um pouquinho a porta e conseguiu entrar, mas ela não escutou nada, porque se a Abby realmente foi morta, já reconhecendo o seu assassino, será que ela não escutou nada, nenhum grito, nenhum barulho? Porque a pessoa foi morta a machadadas, né? Era uma casa grande, tudo bem, mas ela estava na casa. A Lizzie também estava na casa e nada foi escutado. Depois a Lizzie, no seu depoimento, ela mudou, dizendo que ela não estava dentro da casa, que ela teria escutado um barulho estranho, mas que ela achava que a madrasta não estava, porque, segundo ela, um mensageiro chegou, mais ou menos ali por volta de 15 para as 10 horas da manhã, e deixou um bilhete para a Abby, dizendo que ela tinha que visitar um amigo, um parente doente, e que a Abby então iria visitar essa pessoa. Então, segundo a Lizzie, ela saiu para fazer algumas atividades no quintal e ela acabou escutando um barulho estranho, achou até que seria a Abby no lado de cima da casa, mas que nunca imaginou que nada parecido teria acontecido. Os depoimentos dela mudou muito, a polícia achou ela muito fria. Ela também, em alguns momentos que ela se enrolou muito, ela disse que não estava passando bem, que ela estava menstruada naquele dia, que ela estava com muitas cólicas por causa daquele motivo e que ela estava em estado de choque, visto que ela encontrou seu próprio pai. No depoimento dela também teve algumas divergências. Ela disse que ela conversou com o pai dela algum tempo antes dele ser assassinado, que ela ajudou ele a deitar no sofá e que ela teria tirado as botas dele como de costume. Só que tem uma coisa, pessoal, que talvez ele tenha entregado ela. Se vocês observarem nas fotos, o Andrew, ele tá de botas. Então ela não tirou as botas dele. Porque se ele já estava deitado sem os sapatos, por que ele iria colocar novamente? Então a polícia perguntou isso para ela, mas ela disse que não estava raciocinando direito, que ela não estava bem, que ela estava em choque e que por ela também sofrer muito ali nos dias em que ela estava menstruada, ela acabou confundindo um pouco as situações e por falta de provas, ela acabou sendo inocentada. A polícia, ela foi muito criticada nessa época por não ter sido feito um trabalho muito conclusivo, que eles também não respeitaram ali naquele momento, digamos assim, o cronograma de funções que eles teriam que fazer. Eles não fizeram uma vistoria adequada na casa, voltaram ali somente no dia seguinte, então muitas coisas foram mexidas. Eles não revistaram o quarto da Lizzie, só que o que acontece? No depoimento da Bridget, ela confessou que ela pegou alguns panos sujos de sangue que estavam no quarto da Lizzie e ela foi então para o riacho lavar. E outras pessoas também tinham visto ela fazendo isso. Até foi por isso que ela acabou confessando, porque ela foi questionada o que eram aqueles panos sujos de sangue. Porque só depois dessa testemunha ter visto foi que ela foi interrogada por esse motivo, né, por essa questão pela polícia. Então o que ela falou? Que realmente a Liz estava menstruada no dia dos assassinatos, né, digamos assim, que foi uma verdadeira chacina que aconteceu ali, e que por ela estar menstruada, ela acabava então levando esses panos, que eram bastante, para lavar no riacho. Uma outra testemunha também falou que viu, um dia depois, a Lizzie queimando um vestido azul claro, muito bonito que ela tinha, que por sinal ela gostava muito de usar, que viram ela queimando esse vestido e realmente foi comprovado por restos de tecido que ela havia queimado. E no momento que foi perguntado, ela falou que é porque aquele vestido que ela estava usando havia sido manchado de tinta, que ela estava fazendo umas atividades e acabou manchando, então ela resolveu colocar fogo nessa peça. Será que era tinta mesmo? Dia 5 de junho de 1893, a Lizzie foi para julgamento, mas ninguém, né, acabou então conseguindo provar alguma coisa contra ela, e no dia 20 de junho do mesmo ano, então ela foi absolvida por falta de provas. Ela acabou resolvendo ficar na mesma casa em que os assassinatos ocorreram, tá? A irmã dela, a Emma, no dia do assassinato não estava em casa, também foi questionado isso no julgamento. Será que não foi um álibi
porque as duas não tinham um bom relacionamento nem com o pai nem com a madrasta, estavam com medo daquela situação ali das terras, né, delas perderem a herança dela. Então a Emma, ela não estava na cidade, isso foi colocado pela promotoria como um possível falso álibi, e que ela também estaria envolvida naquela história, porque o John, que era o tio, veio uma noite antes, foi um suspeito. A Bridget também era suspeita, até porque, pessoal, nessa época já haviam rumores na cidade que a Lizzie e a Bridget tinham um romance. Inclusive, isso também foi colocado como suposição que talvez a Abby tivesse pegado as duas no flagrante no quarto e que então a Lizzie, envergonhada e com medo, né, de ser denunciada para o pai, que não aceitaria isso, porque imagina, naquela época, né, o preconceito com a homossexualidade era muito maior do que hoje. Então, provavelmente, ela, né, talvez tivesse se sentido coagida e tivesse tido esse impulso de matar. Isso foi uma hipótese colocada pela promotoria, mas como eu falei para vocês, nunca foi provado. A Bridget negou qualquer tipo de relacionamento com ela, mas a Lizzie parece que ficou calada, não disse nem que sim, nem que não. A única coisa que falou é que ela não tinha nada a ver com aquilo ali, que a Emma também não tinha nada a ver com aquilo ali, e que provavelmente alguém ali, uma outra pessoa desconhecida, até mesmo talvez esse mensageiro, tivesse sido responsável pela morte do pai e da madrasta. No segundo depoimento, pessoal, que a Bridget passou para a polícia, que é onde ela foi questionada, né, sobre esses panos sujos de sangue, ela também mencionou que tinha escutado algumas risadas no andar de cima pouco tempo antes do Andrew chegar em casa. E pouco tempo antes do Andrew chegar em casa foi provavelmente no momento em que a Abby já tinha sido morta. Então a polícia também questionou, porque primeiro ela disse que estava dormindo, né, porque estava descansando, porque tinha limpado os vidros. Depois ela falou que tinha acabado de limpar os vidros quando o Andrew chegou e só depois ela foi dormir. Então também teve essas divergências no depoimento da Bridget. Então ela disse que depois já não tinha certeza se a risada era realmente da Lizzie ou se poderia ser de outra pessoa, mas que ela também não deu muita importância com esses risos e acabou indo fazer as atividades dela. Então é uma história que tem muitas trocas ali de versões, tanto da Bridget, tanto da Lizzie, né? A Emma não estava na cidade, o tio também tinha vindo uma noite antes, mas tinha saído. Então, pessoal, é aquela história assim, né? Quem matou? Há vários suspeitos. A Lizzie, como eu falei para vocês, ela resolveu ficar na casa, mas ela não conseguiu ficar muito tempo porque ela começou a ser muito hostilizada na cidade, tá? Muitas empresas ali, agências, né, bancárias, acabaram virando ali as costas para ela. Ela começou a receber apedrejamento na casa durante a noite, as crianças começavam a pregar peças na casa, estava recebendo bilhetes ameaçadores, então ela acabou resolvendo sair dali e ela e a irmã então decidiram ir para uma outra residência, tá? E o que acontece ali, pessoal? A Emma e a Lizzie sempre foram muito próximas, só que nesse período de tempo a Lizzie começou a se aproximar muito de uma atriz que já tinha fama de ser homossexual. E logo depois que ela começou a amizade com essa atriz, a Emma cortou relações com a Lizzie. Então eu acredito, na minha opinião, que ela tenha confessado para a irmã que ela era homossexual e a irmã não deve ter aceitado bem, por isso que as duas então se afastaram. O nome dessa atriz, pessoal, era Nancy O'Neill e elas tiveram então esse relacionamento mais próximo no ano de 1905 e logo depois então, como eu falei para vocês, a Emma acabou então se afastando dela. A Lizzie, ela morreu de pneumonia no dia 1º de junho de 1927 e a Emma morreu cerca ali de 8, 9 dias depois que a própria irmã. E elas não se viram mais até ali o final da vida. E elas estão hoje enterradas no mesmo cemitério junto ali do pai, da madrasta e também da mãe. Tá? Algum tempo depois, pessoal, da morte do Andrew, ela mandou construir uma estátua ali de cerca de 3 metros de granito azul em homenagem ao pai e também em homenagem à madrasta, tá? Foi uma homenagem que, segundo ela, foi feita por ela e pela Emma. Então, o que acontece, pessoal? A Bridget, logo depois que também aconteceu esse julgamento, a Bridget, ela acabou pedindo a demissão ali da casa, ela não quis mais ficar ali, tá? E ela foi, então, morar em outra cidade.
Alguns relatos falam que ela acabou se casando com um advogado e outros relatos apontam que ela não teria se casado. Tá? Mas as fontes que eu pesquisei, a que foi mais concreta ali, afirmou que ela então se casou sim com um advogado, onde ela teria ido trabalhar na casa dele e depois acabou se envolvendo com esse homem, mas ela nunca aceitou falar sobre o caso da família Borden. Ela disse que queria esquecer aquilo tudo, que ela não tinha nada a ver com aquilo ali. Sempre que o nome da Lizzie era tocado, ela se calava e não falava nada, e foi assim até o dia da sua morte. A casa onde ocorreram os crimes, pessoal, em 1996, ela foi transformada em um pequeno hotel, que é aberto até hoje, tá? O local também funciona como um museu em dias determinados, fica lá em Massachusetts, e tem muitas pessoas que afirmam que há eventos sobrenaturais ali, principalmente no quarto onde a Abby foi morta. A outra casa que a Lizzie acabou morando, acabou se tornando então uma residência particular e raramente é aberta então ali para visitação. Agora, essa casa onde ocorreu tudo isso, né, toda essa chacina, então acabou se tornando ali um museu da própria família. A residência onde a Lizzie morreu, pessoal, é a residência Maplecroft. Como eu falei para vocês, ele tem alguns dias ali do ano que o proprietário abre ali para visitação, mas é algo bem restrito, parece que eles não gostam muito disso, e são feitos em momentos que eles não estão em casa e deixam ali, né, uma equipe responsável para essas visitas. Em 2018 foi feito um filme chamado Lizzie, contando a história, né, dela e deixando também ali uma opinião muito formada quanto à homossexualidade dela, porque pelo que eu vi, pelo que eu entendi da história ali, é bem visível que ela e a Bridget tiveram sim um caso. E vocês, o que vocês acham desse assunto, pessoal? A Lizzie realmente matou o pai e a madrasta? Será que se ela fez isso, foi algo que ela fez sozinha? Ou será que teve ajuda de alguém? Deixa aqui seus comentários, novamente peço o likezinho de vocês, se gostaram do vídeo, é claro, e também a inscrição de vocês em nosso canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2, Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.